A verdade é que muita gente confunde Grécia com Atenas. E várias das coisas que as pessoas acham que existiam na Grécia Antiga não existiam em nenhuma das outras cidades. E mesmo depois que eles inventaram a democracia, não foi todo mundo que curtiu a ideia. Como assim? Primeiro, você precisa entender que existiam dois principais modelos de polis, o ateniense e o espartano. Claro que, na prática, cada polis seguia o seu próprio jeito, mas esses dois modelos eram os principais que serviram de exemplo. Esparta é a comunidade grega tradicional. Fundada pelos dórios numa região com excelentes terras, ela praticamente não foi afetada pelas diásporas. Tá bom, mano. Eles dominaram lá e ficaram de boa. Mas e daí? E daí que isso tornou ela muito mais oligárquica e conservadora em alguns aspectos. Os dórios tinham uma tradição militar muito forte. Por isso, em Esparta, quem tinha direitos políticos eram os soldados cidadãos, chamados hoplitas. E só quem podia ser hoplita eram os esparciatas, que eram os latifundiários. Abaixo deles tinham os periecos, que eram basicamente os conquistados que se submeteram aos dórios durante a invasão. Eles eram livres, mas não tinham terras, e nunca seriam hoplitas. E os escravos, como sempre, estavam lá, alimentando esse monte de playboy, né não, João? É só que em Esparta, os escravos não eram propriedade pessoal das elites. Eles eram chamados de ilotas e pertenciam à cidade de Esparta. Os esparciatas utilizavam a mão de obra deles conforme precisavam. Apesar de Esparta ter dois reis, um militar e um religioso, no fundo, funcionava mais ou menos como uma oligarquia hereditária. Todo hoplita podia participar da Ápela, que era uma assembleia de menor importância. Agora, só os mais velhos podiam se candidatar a Jerúsia, que era um conselho de 28 anciões que faziam as leis. E, além disso, tinha a Éfora, que eram basicamente 5 hoplitas que exerciam os poderes executivo e o judiciário. Muitas vezes, esses caras eram mais poderosos que os próprios reis. Então, no fundo, se você era esparciata, ganhava terra, escravo, arrumava uns trampos de boa. E se não, senta e chora, né? É isso mesmo. Esparta nunca passou por grandes mudanças justamente por causa disso. A sociedade inteira era voltada para criar guerreiros que defendessem a cidade contra ameaças tanto de fora quanto de dentro. Para cada esparciata tinham mais ou menos 8 ilotas. Um dos objetivos do treinamento militar era manter a elite capaz de se defender dos escravos. Tá, tô sacando vocês. Vocês explicaram os de tanguinha porque eles são exatamente o contrário dos noinha da democracia, né? Democratas. Não exatamente, mas eles são bem diferentes e a ideia é comparar mesmo. Em Atenas, a estrutura social era bem mais complexa. Então tá, vou adivinhar. Tinha os latifundiários que mandavam em todo mundo, uns caras sem terra que eram livres e escravo que não acabava mais. E tinha mesmo, só que Atenas era uma cidade perto do litoral, que tinha bastante comércio. E foi dessa forma que surgiram os demiurgos, que eram comerciantes ricos, e os georgóis, que eram pequenos proprietários. Enquanto Esparta não tinha nenhuma forma de ascensão social e era totalmente pensada para manter a elite dominante segura, Atenas oferecia muito mais oportunidades para quem não tinha nascido rico. Ah, até que enfim, hein, tá começando a aparecer uma cara de democracia nessa história. Com essa estrutura menos rígida, Atenas já acabava passando por vários momentos de instabilidade social. O número de tetas era muito grande e diversos deles tinham dificuldade para se sustentar. E os que se endividavam podiam ser forçados à escravidão por causa das leis da cidade. Vixe, imagina se fizessem isso hoje em dia. Com essa instabilidade toda, rolaram uns governos autoritários para manter a paz, e um desses governantes foi um cara chamado Solon. Ele fez umas reformas e acabou abolindo a escravidão por dívida, que era um costume muito impopular. Isso até que aliviou um pouco a barra, só que as agitações continuaram até o governo de um cara chamado Clístenes, que ficou mais conhecido como o pai da democracia. Sabia que eles não iam me decepcionar. Esses caras de Atenas que são os gregos que eu tava falando. Democracia, toguinha, nome bizarro. Mas conta aí, o que mais que ele fez? O Clístenes definiu que todo cidadão tinha direitos políticos, ou seja, tinha voz nas assembleias e podia eleger e ser eleito. Isso aumentou muito a participação política em Atenas. Só que não dá pra confundir habitante com cidadão. Hoje em dia todo mundo é cidadão, eu, você, um recém-nascido, mas em Atenas só era considerado cidadão quem fosse homem, nascido livre e que tivesse completado seu treinamento militar. Não, para.
Você tá me dizendo que nenhuma mulher, nenhum escravo, nenhum ex-escravo e ninguém que não era militar era cidadão? Você tá me tirando. Como que se chama isso de democracia? Pra época, era algo bem novo. E a nossa democracia de hoje até pode ser bem mais inclusiva, mas você não aprova as leis, aprova? Você escolhe alguém pra fazer isso pra você. Ou você acha que o último cara que você elegeu tá fazendo exatamente o que você queria? Ixi, nem lembro quem foi, pra falar a verdade. Bom, mas deu pra perceber que Atenas e Esparta não eram exatamente opostas, né? Tá certo. Em Esparta, muito menos gente participava da política, mas nas duas cidades, uma elite que não trabalhava, militarizada e agrária dominavam a população bem maior. Além disso, cidadãos das duas cidades só tinham tempo de se envolver em política porque tinham escravos pra caramba pra fazer o trabalho braçal. Tá aí mais uma coisa que a gente não melhorou muito na nossa democracia, né? Malditos latifundiários. Mano, e o pior de tudo é que quando Atenas e Esparta se enfrentaram, toda a civilização grega que saiu perdendo. Isso facilitou muito a conquista de toda aquela região por um cara chamado Felipe II. Nossa, meça suas batalhas, parça.